Meus amados irmãos, tem uma mensagem da parte de Deus para toda a igreja nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Quem trouxe a sua espada, desembanha ela e abre no livro de Gênesis, capítulo 2, aonde a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. E a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 15. É uma mensagem bem interessante. Quando Deus ele constituiu a família. E quando Deus faz o homem, faz a mulher, os dois estavam vivendo. O inimigo que foi expulso, que agora era inimigo, quando ele era anjo de luz, ele foi expulso e ele estava ali no jardim do Éden. E o inimigo, ele não chegou aterrorizando, ele não chegou fazendo medo, ele chegou observando para armar uma estratégia para destruir o plano de Deus, que é a família, o homem, a mulher e os filhos. E tudo o que aconteceu naquele jardim do Éden se perdura até os dias de hoje. Então, por isso que o inimigo ele tem uma sede tão grande na nossa família. O desejo dele é destruir o nosso lar. Então, eu estava num trabalho eu estava tão desanimado. O certo não é nem falar, mas eu falo por experiência, por estar aqui há tantos anos, porque isso vai acontecer com o pregador, sempre acontece, com quem louva, com quem faz a obra. Eu estava tão desanimado e o desejo de não chegar aqui na casa do Senhor. Eu peguei a Bíblia e, Senhor Deus, me dá uma palavra, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. E ali falando com Deus uns 5, 7 minutos, me veio uma inspiração sobre Adão e Eva no jardim. Quando eu fui aqui no capítulo 2, eu fiz a leitura e ficou tão interessante. Eu disse, obrigado, Senhor, por esta mensagem, finalzinho de ano, último culto, e aqui não deixa de estar a investida do inimigo na vida da família. Então a gente vai observar, quanto mais a família é unida, mais o inimigo ele vai investir. Aí você diz, mas a minha família não é lá tão essas coisas. Tudo bem, irmãos, eu tenho problema na minha família, é normal. Então, se está ruim, ele vai gostar. Agora, se está bom, ele vai odiar. Então, o melhor do cristão, eu e você, é fazer com que a família esteja bem. É fácil? Não é fácil. Mas através da leitura bíblica, a gente vai colocar isto em prática. Então, vejamos, antes de a gente ler o versículo, eu quero contar uma pequena ilustração, já diz respeito à família. Existia um casal em uma cidade, e esse casal, eles ficaram muito famosos, porque uma coisa chamou a atenção da vizinhança, e o assunto correu na cidade inteira, e fazendo com que os editores de jornais, de revista, se interessassem por esse casal, e foram investigar, e até que enfim, tiraram suas conclusões e chegaram até esse casal. E esse casal, ele se destacou porque há 25 anos, do momento que eles se casaram, 25 anos, eles não tinham conflito. Não existia conflito, briga entre eles. E isso chamou a atenção de muitas pessoas. E os editores locais das revistas, dos jornais, foram até a casa dele para entrevistá-lo. E um dos editores disse ao homem, eu vejo falar muito da sua fama aqui na cidade, há 25 anos, qual é o segredo para que vocês venham se manter em paz, sem nenhum conflito por tantos anos? E aquele homem, na entrevista, ele disse, bem, eu vou contar para você qual foi o segredo.
E até hoje a gente está sem conflito. Quando a gente se casou, a gente estava na lua de mel, os momentos bons. A gente resolveu dar um passeio a cavalo. E o cavalo que eu peguei foi um cavalo muito calmo. Mas o cavalo que minha mulher montou era um pouco doido. E a gente estava cavalgando, melhor, passeando. E de repente o cavalo se alvoroçou e derrubou a minha esposa. E ela caiu no chão. E ela se levantou calmamente, sem dizer uma palavra. E chegou até o cavalo e alisou as costas do cavalo e disse: essa é a sua primeira vez. E montou o cavalo. E daí a gente continuou. Mas em um momento e outro o cavalo fez a mesma coisa. E a minha esposa caiu novamente no chão. E ela, com toda a calma do mundo, se levantou, alisou as costas do cavalo e disse: essa é a sua segunda vez. E daí estava tudo indo. E logo à frente, com mais um tempo, o cavalo se alvoroçou novamente e minha esposa cai novamente, a terceira vez. E ela, calmamente, puxou da sua bolsa uma arma e matou o cavalo. E quando o esposo viu aquela cena: você é louca, você matou o pobre coitado, o que você fez? Ela disse: essa é a sua primeira vez. Moral da história: esse é o segredo que eu vivo bem até hoje. Tudo que eu contei aqui é uma ilustração. Não existe pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito. Até hoje eu erro. Eu erro. Quem não erra? Nós erramos. Mas o nosso dever é lutar pela nossa família. Eu não estou aqui falando, mostrando que eu sou expert no assunto. O que importa é eu colocar isso em prática na minha família e ter a blindagem de Deus, a proteção de Deus, para que o inimigo não venha nos separar e não venha fazer com que a gente se separe jamais. Versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente. Aqui é o início de tudo, da criação de Deus, o poder de Deus se manifestando ali na vida do homem. Aqui é o momento que, depois que Deus faz o homem, Ele coloca o homem no jardim do Éden. O jardim do Éden significa lugar de delícias. O jardim do Éden hoje pode representar a nossa casa, o lugar de delícias, ou paraíso, coisas boas. E o Senhor Deus disse: homem, pode comer de todas as frutos do jardim, pode comer livremente. Eu que estou te dando essa autonomia, esta liberdade. E o homem sabia que ele podia comer de todos os frutos, ele ia viver bem. Hoje não. Hoje os alimentos são uma propaganda, é uma farsa. Os alimentos hoje têm muita química. Tudo hoje dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. E as pessoas estão consumindo muita química. Por isso o tempo de vida também está caindo muito. Muitos problemas de saúde. Mas Deus deu a liberdade para o homem comer livremente de todas as árvores do jardim, poderás comer livremente. Deus também deu uma ordem ao homem: tu vai cuidar do jardim do Éden.
Então Deus já estava delegando o serviço para o homem. Então nosso instinto de homem é esse: trabalhar, se manter, correr, buscar, prover. O homem é o provedor da sua casa. Tudo isso provém de Deus. E mais à frente, no versículo 17, Deus está falando para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus disse: olha, eu estou lhe dando uma advertência, Adão. Come de todos os frutos, pode comer livremente. Mas aqui no meio do jardim tem esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí então Adão não conhecia o mal, porque ele era puro, ele era santo perante o Senhor. Adão não tinha o conhecimento do que era o mal. Ele vivia em espírito de santidade naquele jardim. E nós devemos fazer a mesma coisa, estar em espírito de santidade perante o Senhor no mundo de pecado, no mundo de iniquidade, no mundo onde o inimigo está bombardeando a igreja o tempo todo. E o Senhor disse: Adão, menos dessa árvore, menos desse fruto. E hoje, tudo que a gente vê, muitas coisas proibidas, a gente fica com desejo, mas não pode. Então Deus disse: não pode comer deste fruto, Adão. Por que, Senhor? Porque essa árvore aí é do conhecimento do bem e do mal. Se tu comer desse fruto, tocar, tu vai morrer. O Senhor estava dizendo que Adão iria ter uma morte, não era uma morte instantânea. Comeu, morreu, não é isso. Ele estava dizendo: eu fiz você para ser uma alma vivente eternamente aqui no jardim. Você não vai morrer, você vai viver aí eternamente para sempre. Ainda que você seja de carne e osso, mas eu programei que você vivesse aqui eternamente. Mas se tu comer, Adão, deste fruto, tu vai morrer. Deus estava dizendo para Adão: esta será a tua consequência. Em vez de tu viver eternamente, tu agora vai passar a ser alma mortal, vai ser homem mortal. Tu agora vai morrer, tu vai ficar podre, tu vai ter que ser enterrado, tu vai cheirar mal. Essa é a tua consequência, Adão. E desde então Adão ouviu isso e guardou para si, começou e continuou vivendo a sua vida comum naquele jardim que Deus fizera para Adão. Aí no versículo 18, o Senhor Deus, ele olha para Adão. No versículo 18 fala assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor olha para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. É bom que ele tenha alguém do seu lado para lhe fazer companhia. Adão, irmãos, era um homem completo. Se você for buscar nos escritos originais, Adão era um homem completo. Não é obrigado você estar na mesma linha de raciocínio que eu. Adão não precisava mais de nada. Aqui é uma linguagem bíblica, por conta de traduções, que Deus está falando assim. É como se Deus estivesse dando um bônus para Adão. Porque Adão aqui, ele não está desesperado, dizendo: Senhor, eu quero alguém, Senhor, eu quero uma companheira. Você não vê Adão clamando por isso. Adão estava em paz, estava bem com a vida. E se você consegue ficar bem em paz, não é pecado. Porque a gente vai observar lá nos textos do apóstolo Paulo: se você é solteiro,
Amém, continue assim. Não é pecado se você está assim. E se você é casado, também isso é louvável a Deus, continue casado. Não é pecado. Porque se fosse o próprio Jesus, quando veio à terra, ele estava sem nenhuma companheira. Aí alguém vai dizer, mas irmão, claro que é verdade. Jesus veio com um propósito, não foi para casar, foi para morrer por cada um de nós, para que a gente tivesse a vida eterna. Apóstolo Paulo e outros homens morreram sem se casar. E daí? Qual é o problema? É pecado? Não, isso é glorioso. Acredito eu que os homens, as mulheres, quando vê uma pessoa assim, respeitem, porque ela também é serva de Deus, ou ele é serva de Deus. O apóstolo Paulo também fala, se você é solteiro, cuide das coisas do Senhor, e como agradar ao Senhor. E se você é casado, cuide das coisas da terra, como agradar ao seu marido e sua esposa, e cuide do Senhor também. Isso é honroso para Deus. Não tem nenhum problema em relação a isso. E Deus, ele dá um bônus, ele dá um presente para Adão, trazendo essa mulher. Não é obrigado você concordar comigo. Não é obrigado. Mas Adão era o homem completo. Você sabe o que significa a palavra solteiro? Havak, no original, completo, íntegro, inteiro. É isso que significa. E Deus, por bondade, pela seu glorioso poder, ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. E quem é que estava observando tudo isso? O inimigo. Porque ele observa, para depois armar uma estratégia para separar a família. Então, tenhamos muito cuidado, vamos se policiar cada vez mais com nós mesmos, com a nossa família. E ele falou, uma auxiliadora, ele disse, eu vou te dar uma pessoa que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Uma pessoa idônea, o que é idônea? Preparada para aquele fim. Se você é do ministério, um diácono, a esposa tem que ser uma esposa de diácono, que vai lhe ajudar. Você é um obreiro? Arruma uma obreira para lhe ajudar também, porque ela vai ter a visão do teu propósito e vai te ajudar. Ah, eu vou casar com a missionária, posso? Pode, mas depois não reclame quando ela estiver viajando, se for a missão dela for para longe e você não for missionário e ficar aqui, não reclame depois. É só questão de você escolher certo, escolher bem. Porque Deus estava dizendo, eu estou preparando uma pessoa auxiliadora e idônea. Então, cabe a mim e você pegar um auxiliador idôneo, pronto, está resolvido. Agora, se as pessoas escolhem mal, o inimigo vai lá e separa e destrói, eu não tenho nada a ver com isso. É só você ler Bíblia. É só você lutar para colocar o que está na Bíblia em ponto, porque o inimigo está vendo tudo isso para depois armar uma estratégia. Eu sei que muitas pessoas não gostam de uma mensagem dessa, mas a gente corre risco. A nossa família está em jogo, porque o inimigo está pronto para destruir o lar. Deixa de bobagem. Olha para o lado espiritual, como você vai ver que as coisas não é brincadeira, é coisa séria. A gente brinca aqui, a gente se distrai, a gente sorri, a gente fala, conversa, mas nossa família está em jogo. Essa é a realidade, ponto final. Então, se ele fez uma pessoa que vai me auxiliar e ele seja idôneo, então eu tenho o direito de escolher o que é melhor dessa terra, seja lá o que for. Você tem direito de escolher o melhor dessa terra. E eu quero o melhor dessa terra, e ponto final. Eu não quero saber se está demorando ou não, mas eu quero o melhor. Se você está esperando ou demorando ou não, mas você tem que ter o melhor. Porque depois o inimigo vai dizer, vão destruir essa família. É isso que você quer? Ninguém quer que a sua família seja destruída, ninguém quer. Deus também não quer. Comunicação com Deus.
Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus, e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o inimigo, ele fica irado quando uma pessoa se une. Esquece um pouquinho de casamento. Até se você tem uma amizade, vocês se dão super bem, o inimigo fica irado. Não é só no lado do casamento, homem e mulher, ele quer destruir todo jeito. Se você tem uma amizade que é nota 10, uma pessoa que ora, que é gente boa, uma irmã, um irmão, ele está doido para destruir essa amizade. Então Deus disse, todavia não se achava nenhum auxiliador. E Deus, eu vou fazer um auxiliador, eu vou fazer alguém para te ajudar. Então, quando pessoas se levantam para nos ajudar, para se unir a gente, o inimigo quer destruir. Seja amizade ou seja num casamento. Mas a palavra aqui é específica para a família, mas na amizade é a mesma coisa. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus uniu. E ele fala mais lá na frente, o que Deus uniu, não separe o homem. Então é bíblico, isso aqui provém da parte de Deus. 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. É tão bonita essa mensagem porque Deus aqui fez uma operação, uma cirurgia no homem. Então o sono provinha de Deus. Deus fez com que Adão caísse no sono, adormecesse, ficasse lá quietinho, poderia as árvores cair que ele não ia escutar nada. E naquele momento que Adão estava dormindo, Deus colocou um sono muito pesado, forte em Adão. Diz a Bíblia que o Senhor foi lá e pegou uma costela do lado de Adão. O inimigo observando tudo isso. Porque tem sempre alguém nos observando. O inimigo está ao nosso derredor, 24 horas, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo estava vendo a cena tudo isso. Mas já calculando e pensando, como vou destruir tudo isso? O inimigo também, ele é sagaz, ele tem paciência para poder destruir, sabia? Ele não vinha agir assim de todo jeito, não, ele é muito paciente para destruir. E o Senhor Deus pega agora uma costela do lado de Adão para fazer uma mulher. Ele faz aqui, pega uma das costelas e fechou o lugar com carne. O versículo 22 fala, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. Então ele fez uma mulher para Adão. Uma pessoa que vinha estar com Adão unido, entrelaçado, que os dois se combinem, que os dois se concordem, que os dois se unam. Então essa união, essa junção está causando raiva no inimigo. Quanto mais você abraça em casa, mais beija, mais conversa, mais sorri, o inimigo ele está furioso. Façam isso mais. Quando você decide fazer um culto no lar, o inimigo está procurando um jeito para destruir essa tua união. Você beija, você abraça, você elogia sua esposa, seu filho, sua esposa, seus filhos. O inimigo está pronto para destruir. Façam mais isso. Procedam mais nessa união. Confirme, Senhor, essa é a minha família que o Senhor me deu. Aí alguém vai dizer, mas diácono, eu não sou assim. Ou na minha casa não é desse jeito. Eu queria que fosse assim. Então vai orar. Porque na oração você vai pedir ajuda a Deus. Deus, ajuda o problema aqui em casa. Deus vai ajudar, filho.
Quantas vezes eu não já orei pedindo para Deus resolver problemas em casa e Deus me ajudou. Deus, Ele está a fim de te ajudar. Se você fez uma escolha errada, não tem problema, Deus está para te ajudar, mas não pode deixar as coisas do jeito que está. Eu já entreguei a minha família. Não entrega nada, entrega na mão do Senhor Jesus. 10 anos, 15 anos nessa mesma coisa, não tem problema, Deus está pronto para te ajudar. Agora, se você não tem paciência e alvoroçado, o que posso fazer? É orar para Deus e também já orando por esse problema de nervosismo, de impaciência. Porque tem momentos que a gente fica assim, irmão, eu confesso. Eu também fico às vezes. Eu confesso, eu fico às vezes, irmão, ninguém é de ferro, não. Tem momento que a gente está, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que traste é isso que não quer sair? Irmãos, é porque eu sou jovem, você vê eu sorrindo, mas eu choro. Choro em casa, de madrugada orando, ninguém vê. Choro lá no trabalho, lá nas cadeiras que eu boto lá atrás para ninguém me ver. Eu choro, mas ninguém me vê. Porque é um momento que a gente tem que se derramar para Deus, irmãos. E quando você ora para Deus, você sai tão maneiro, você sai tão suave. Obrigado, Senhor, tu me ajudasse. E quem é casado, irmãos, é pior ainda. Eu ainda tenho uma vantagem, um pouquinho só de vantagem. Tanto solteiro como casado, eu respeito vocês me respeitam, está tudo resolvido. Mas eu passo minhas lutas de um jeito e vocês passam suas lutas de outro jeito. Mas não deixa de haver luta e perseguição dentro da família. Se não for isso, é alguém doente, é alguém querendo destruir. Eu acho que tem que estar orando, tem que estar orando, tem que estar orando para não destruir, tem que estar orando para estar unido. É difícil, irmãos. E tem momento que a gente diz, Senhor, está na tua mão, faz a tua vontade. Aí você não quer nem mais orar, mas ore a si mesmo. É difícil, mas ore a si mesmo. Porque é nesse momento de dor, de aflição, que Deus está trabalhando na tua família. O negócio vai mudar. O ano que vem vai ter que ser diferente. Declare isso. O ano que vem vai ser diferente na minha vida, Senhor. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha família. Eu sei que isto é obra do inimigo. Sai daqui, Satanás. Ainda que a gente não esteja muito bem lá, bem cá, mas o Senhor está aqui para nos ajudar. E Ele vai te ajudar. Quando eu me casar, depois eu conto minhas lutas para vocês, amém? Enquanto isso, eu oro por você. Eu intercedo, porque quem intercede, irmãos, tem um poder também muito grande da parte de Deus, de interceder pelas pessoas, e Deus dá vitória. E quando você chega aqui e agradece, obrigado, Jesus. A oração teve efeito. Deus fez. A irmã estava ali, de vez em quando ela me chama, a irmã ali. Irmão, tem uma palavra aí que saiu aí, Deus me deu uma bênção, glória a Deus, teve efeito. Porque a gente que prega aqui, irmãos, a gente fica assim, será que teve alguma coisa? Mas tem, porque é espiritual. Eu posso não perceber ali, mas uma casa foi transformada, uma pessoa ouviu a palavra de Deus, não que seja eu, sou um instrumento, não sou nada, mas a palavra foi pregada e fez efeito. E quando alguém conta, agradece ou conta a pessoa, a gente fica feliz com isso. É tão bom, irmãos, saber que Deus está trabalhando e agindo em nossa vida. E essa foi a operação de Deus. Ele pegou a costela e o inimigo estava lá vindo, vou destruir. Eu só quero aqui o momento certo para destruir tudo isso que Deus fez. Que maravilha que Deus fez. E ele fez uma mulher. Então a minha costela está por aí, em algum lugar, não sei onde está, mas está. Né? Porque se ele disse que fez de uma costela e tirou, ela está em algum lugar, eu não sei. Está no ônibus, está no transporte, está na igreja, está no meio da rua, algum lugar, mas um dia a costela vai ter que se unir. Está entendendo, irmãos? Na igreja é melhor ainda, que não tem mais esforço, a gente sai procurando. Dá uma olhadinha aí. Então, veja bem, aí quando Deus fez essa mulher formosa, bonita, para ajudar o homem, veja o poder dessa união.
Aí o versículo 23, esse homem aqui virou um poeta, irmãos. Eu vejo isso como uma poesia. Ele dizia, disse o homem, versículo 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Veja que maravilha. Mas o inimigo estava de olho e disse, eu vou destruir os dois. Só basta eu pegar um erro, um vacilo dos dois para eu pegar e para destruir os dois. Quer causar raiva no inferno? Ame, se una, se esforce. É isso. Você sabe que jovem, seus 15, 18 anos, briga demais. Na minha casa, eu e meu irmão brigava muito. E quem gostava? Os vizinhos. Essa casa só tem briga, né? É mil maravilhas. Mas depois, para cá, de um tempo para cá, agora não, eu já estou com 33 anos já, a gente parou a frequência de brigar. E agora a gente começava mais a se respeitar, ficar mais em silêncio, calado. E agora a conversa parece que não mora ninguém aí. E o casado, será que não é a mesma coisa? Quando se tem briga, é a mesma coisa. A diferença era com ele e meu irmão, mas os casados é a mesma coisa, só muda a pessoa, né? O cônjuge ali. Então evitem isso. Já puxando para a área de libertação, como hoje o culto de libertação, o inimigo ele usa pessoas e fazem trabalhos para as famílias. Uma casa que tem muita briga, muita perturbação, cuidado, pode ser algo espiritual. Então, já houve esse relato de pastor, que hoje é pastor, eles diziam que trabalhava assim, eles faziam lá um trabalho, jogavam areia no portão da casa da pessoa, e as pessoas começavam a brigar. São coisas espirituais que você não imagina. Lá na minha casa era a mesma coisa, na madrugada jogavam areia por cima, a gente ouvia, era um trabalho sendo feito para destruir a nossa família, e a gente muitas vezes está vacilando e dando lugar ao diabo, brigando por besteira, por bobagem, parece menino pequeno, me dá um pirulito por besteira. Hoje eu não vou fazer mais isso. A gente chega um tempo que a gente vai amadurecendo, não é, irmão? Não é possível, né? 40, 50 anos, a mesma criancinha de antes, também não dá, né, pô? Também não dá. Senhor, transformar o quê? Se você nem cresceu ainda, continua a criança de antes. E ele agradeceu aqui a Deus, olha, essa é a carne da minha carne, osso do meu osso, e do varão foi tomada. Foi uma benção aqui, foi mil maravilha. É o versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui há uma separação dos filhos para com os pais, mas o inimigo estava lá dizendo, eu vou destruir. Porque ele fica observando os nossos passos, ele fica analisando tudo que a gente faz para poder destruir. E agora, ele fala, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus ensina aqui, desde da formação do homem, até o casamento, da união, e até como se portar com os filhos. Eu já ouvi tanta coisa ao meu respeito. Se eu for ficar ouvindo isso, eu vou ficar doido. Eu vou querer, por que fulano falou isso de mim? Por que isso? Por que aquilo? Eu tenho que entregar tudo aí a Deus. Mas ele disse aqui, deixa o menino e a mulher casar e ir embora, viver a vida deles. Quer ajudar? Pode ajudar. Só não pode tratar esse marmanjo, essa marmanja, como se fosse uma criancinha mais. Porque agora eles têm que ter, eles são delegados para tomar uma atitude, e agora são eles e não você, pai e mãe. Você que é pai e mãe, nem se meta nos seus filhos, nem se meta para dar opinião em nada. Porque tem um que vai gostar, tem um que vai dizer, não se meta aqui. É assim. Mamãe dizia coisa assim para mim, mãe,
É assim do meu jeito. Eu dizia isso em casa por besteira. Que menino teimoso tu é, vi, menino. Não faça isso não, aí vai lá e faz. Você já brigou com seu filho? Não era teimoso? Filho, não faça isso. Ele foi e fez. Eu disse a você que não é para fazer. Deixe eles. Como é que o homem vai se tornar homem desse jeito? Nunca desse jeito. Homem fragilizado, uma menina fragilizada. Tudo que resolve é o pai e a mãe. É isso, irmãos. Porque nós temos nossos medos, nós temos que enfrentar ele, como os nossos pais enfrentaram. Eu era pequeno, mas eu dizia, eu tenho medo, eu quero ir para a cidade comprar roupa, eu nem sei ir. Eu com medo de fazer isso, quando crescer, eu ficava com esse medo. Então nós não podemos colocar medo nos nossos filhos, ele tem que crescer, viver a vida dele, ponto final. Aí você vai dizer, tu fala porque tu é solteiro. Meu filho, tem que falar a verdade. Se Deus colocou a palavra, é para mim também essa mensagem. Porque eu vou passar por essa experiência, não é porque eu estou pregando que eu não vou passar, eu vou passar sim. E depois eu conto a vocês. Porque se eu estivesse aqui, eu estou sendo muito hipócrita, né, irmãos? Mil maravilhas, sou demais, não é isso. Mas nós temos que se conscientizar que o inimigo está para destruir a nossa família. E até nisso muitos pais e mães erram. E ele falou aqui. Aí depois lá na frente, ele falando um negócio bom aqui, ele falando, ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que isso não havia? Não tinha vergonha. Porque os dois estavam em um estado de pureza, de santidade ao Senhor. Desde então não havia o pecado, mas o inimigo estava rondando o jardim do Éden, dizendo, eu vou destruir. O tempo todo eu vou destruir. Eu vou causar uma separação desses dois aí. Ele observando, vendo para armar estratégia. E os dois estavam nus e não se envergonhavam, porque os dois tinham pureza. O olhar um para o outro não era de maldade, não era de malícia. Era puro perante o Senhor Deus. Aí no capítulo 3 vai chegar agora em ação a serpente. É aqui que entra o plano maligno para destruir as famílias, os casais, as amizades, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. É aí que entra o plano do inimigo nas nossas vidas. Só a misericórdia de Deus, só o sangue de Deus tem poder sobre a nossa vida. Só a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que Ele não tenha poder para não nos destruir e para não causar separação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, de todas, 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o inimigo aqui começa uma conversa e persuadiu aquela mulher para que ela desobedecesse a Deus, comesse do fruto e também levasse do fruto para o seu marido comer. Será que muitas vezes nós não estamos fazendo isso? Para agradar o meu esposo ou a minha esposa e faz uma coisa errada? Está errado. Não se faz isso. Porque isso é a estratégia do inimigo. Se comuniquem mais, conversem mais, planejem mais. Porque pode estar aí sendo um ataque do inimigo nesta área. E o inimigo a serpente começou a conversar com a mulher. Disse, não, tu não vai morrer não. Deus sabe que tu não vai morrer não, mulher. Vai comer do fruto. E Eva começou agora a entrar uma dúvida na sua mente. E né?
E é, né, serpente? É. Se tu comer do fruto, tu vai ser como Deus. A tua visão vai se abrir. Tu vai conhecer o bem e o mal. Para que isso? Adão e Eva não sabiam o que era o mal, mas o inimigo conversou o ouvido, a cabeça de Eva, que Eva ficou agora em dúvida. Ela se esqueceu que Deus tinha dito para o marido dela: não coma desta árvore, vocês têm tudo aí, mas menos desta. Tem gente que com tão pouco se perde. Essa é a nossa realidade, nua e crua. Aí vendo a mulher, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, só os olhos mesmo, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Você acredita, irmãos, que tem pessoas assim? Que está com o mal na mão e disse: toma, meu amor, come. Acredito que tem. Acredito que tem dessa qualidade. Tanto o homem como a mulher, relacionamentos, amizades, alguém com veneno dizendo: toma, fulano, armadilha para você. Eu já errei, eu já pequei, eu não quero que você seja feliz, então eu vou tentar destruir você. O inimigo joga um joio e se vai-se embora. E quem deixa ser usado por ele vai destruir outras pessoas. É por isso que você vê certas pessoas com raiva daquela que Deus prospera. Você vai ver a inveja nos olhos. Pode crer, irmãos. Porque ela não teve uma família boa, uma família unida, não é aquele mil mar de rosas, coisas boas, mas quando vê uma família unida, ele vai fazer de tudo para destruir aquela família, porque ele não está bem consigo mesmo. É uma pessoa que está ruim, ela destrói outras pessoas. Eva já ficou ruim aqui, quando ela comeu do fruto proibido, que Deus disse ao seu marido: não coma, e ela pegou e fez o quê? Contaminou, ela deu aquilo que não presta para o seu marido. Não tem aquele ditado: aquilo que não presta para mim, eu também não dou ao meu irmão. Aquilo que não serve para mim, eu não dou ao meu irmão. Mas infelizmente tem casamento assim, tem homem e mulher desse jeito, tem amizades nessa mesma conexão. Eu como me dê ruim, então eu vou fazer para ele também. Pode parecer que ali ao momento seja um ato bom, mas não é um ato bom. Não é um ato bom. Porque isso aí não agrada a ninguém, principalmente a Deus. Quando for fazer as coisas, combinem, conversem. Vocês são um só agora. Não tem esse negócio de um ficar emburrado com o outro, não, meu filho. Conversem, troquem ideias. Porque assim o inimigo, fica mais difícil o inimigo agir. Olha, por falta de comunicação, tem muitas coisas que estão erradas há muitos anos, sabiam disso? Um casal, no início do namoro, ele disse: vamos tomar caldo de cana, vamos. Ela foi, tomou naquele momento bom. Aí era a vez dela: vamos tomar caldo de cana. Tomaram muitos anos. Aí depois eles se descobriram que os dois não gostavam de caldo de cana. E os dois começaram a sorrir. Por quê? Eu ia porque eu queria passar uma imagem boa, eu queria te fazer feliz. Por isso que eu tomava. Eu não gostava, mas eu tomava. Aí ela dizia: eu também a mesma coisa. E começaram a sorrir os dois. Por quê? Lhe faltou comunicação. Aí o inimigo vai empurrando essas coisas, aí a pessoa vai deixando. Ai, irmão, eu estou numa luta, 10 anos, 5 anos, 12 anos, não sei o quê, e você comendo fruto e sofrendo. Está entendendo o recado? A verdade? Aí ela pegou do fruto e toma, meu amorzinho Adão, come do fruto. Que fruto é esse? É um fruto bom. O fruto da destruição.
Aí a pessoa, para ser bonzinho, para agradar, aí come, se dá mal. Não seja falso com você mesmo. Se a pessoa não quer viver os princípios de Deus, viva você os princípios de Deus. Se a pessoa não quer buscar a Deus junto com você, busque a Deus, porque depois Deus transforma ele, e se Deus quiser, para aqui para nós, ele vai levar, e ponto final, e depois você se casa novamente. Só não pode ficar chorando, se lamentando como um coitadinho, uma coitadinha. Não, não, não. A gente é cristão, irmãos. A gente tem que ser cabeça erguida, mesmo na luta, cabeça erguida. Quer não, meu filho? Eu vou fazer a obra de Deus. Deus vai tomar uma providência disso. Mas o fruto que você está dando, eu não como, eu não faço parte. Essas coisas ficam para Satanás. Para mim, não. Diga assim. Use autoridade. Porque vai comendo fruto, né? A manga, a maçã, o cauí, né? O limão, tá uma benção, tá não, filho. O final é amargo. Ele comeu, não devia comer. Ele comeu. Olha. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Aí o versículo 7, era tudo que o inimigo queria agora aqui, ó. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É aqui que o homem e a mulher já perderam a conexão com Deus. Eles começaram a se esconder. Alguém diz assim, né? Você já ouviu a expressão? Está se escondendo, né? Porque está devendo, né? Porque só se esconde, não em todas as ocasiões, mas nessa aqui específica, só se esconde porque está devendo, porque fez alguma coisa errada. Então vocês não andem se escondendo. Eu não ando me escondendo, você não ande se escondendo, mas ande livremente, sem ninguém, sem nenhuma acusação do inimigo contra a nossa vida. Nós não somos casais perfeitos, nós não temos amizades perfeitas, vamos passar decepções, vamos sofrer, mas buscaremos a Deus para a proteção de Deus na nossa vida, e Deus, Ele está aqui para te ajudar, para te abençoar, e que vocês sejam uma família unida e próspera, que o ano que vem seja muito mais prosperidade, muito mais união, muito mais concordância e tudo de bom para a tua vida. Eu proclamo isso da parte do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Recebe aí, ora a Deus, confia, tenha fé, porque a tua vez vai chegar de agradecer, de bonança, de prosperidade, de coisa boa para a tua vida, mas não aceite comer dos frutos. Viva uma vida em paz com Deus. E que Deus te abençoe.